Olá pessoal, bem-vindos. Chegamos aqui ao capítulo 3 de 18, de um livro muito curto que é A Voz do Mestre, aqui do Khalil Gibran. Está nos falando sobre a vida. Agora o capítulo 3 se chama Pensamentos e Meditações. Se você chegou aqui agora, você tem a chance de ouvir os vídeos no canal do YouTube. Lembra de se inscrever no canal, dar um like, comentários e ajudar o canal a crescer se você acha que esse conteúdo é interessante também para outras pessoas. Pensamentos e meditações. A vida nos arrebata e nos leva de um lugar para o outro. O destino nos move de um ponto a outro. Nós, apanhados entre esses dois, ouvimos vozes terríveis e só vemos o que se põe em nosso caminho como entrave e obstáculo. A beleza se nos revela ao sentar-se no trono da glória, mas nos aproximamos dela em nome da luxúria. Arrancamos-lhe a coroa de pureza e sujamos suas vestes com os males que cometemos. O amor passa por nós vestido de brandura, mas fugimos dele amedrontados, escondemos-nos nas sombras ou o perseguimos para perpetrar o mal em seu nome. Até os mais sábios entre nós se curvam sobre o grande peso do amor, mas na verdade ele é tão leve quanto a brisa travessa do Líbano. A liberdade nos convida para a sua mesa, em que podemos repartir seus alimentos saborosos e seu vinho delicioso. Mas quando sentamos, comemos vorazmente e nos comportamos como glutões. A natureza nos atinge com braços acolhedores e nos convida a gozar de sua beleza, mas seu silêncio nos atemoriza e nos precipitamos para cidades lotadas para nos acotovelarmos, à semelhança de carneiros que fogem de um lobo feroz. A verdade, atraída pelo riso inocente de uma criança ou pelo beijo de um ente amado, nos conclama, mas cerramos as portas da afeição do rosto dela e a tratamos como inimiga. O coração humano brada por socorro, a alma humana nos implora sua libertação, mas não damos atenção aos seus gritos, uma vez que não os ouvimos nem os entendemos. Todavia, classificamos de louco o homem que ouve e entende, e dele fugimos. Assim as noites transcorrem e vivemos na inconsciência. Os dias nos saúdam e nos envolvem, mas vivemos mergulhados num temor constante do dia e da noite. Ligamo-nos à terra enquanto o portal do coração do Senhor permanece escancarado. Pisoteamos o pão da vida enquanto a fome atormenta nossos corações. Quão boa é a vida para o ser humano e, no entanto, quão distanciado está o ser humano da vida. Nem tenho o que comentar, né, pessoal? Recomendo a ler aqui novamente essa beleza que nos mostra claramente a diferença entre o livre-arbítrio, que é podemos dar rumo à nossa vida e não sermos um joguete de lá para cá, achando que tudo que se coloca no nosso caminho é como um entrave e um obstáculo, ou, né, podemos viver realmente nessa natureza de ser jogado de lá para cá, de inverter as ordens das coisas e, portanto, ao invés de amor, luxúria, ao invés a liberdade de ser quem realmente somos, a liberdade ela tem a ver com a nossa identidade real, isso é ser livre, poder viver a nossa identidade, que somos um espírito tendo uma experiência humana e não o contrário, mas lembrando que não estamos sendo humanos, somos um espírito para viver uma experiência humana, mas ao invés de viver essa experiência humana, vivemos atraídos não pelo riso inocente das crianças, mas pelo barulho das cidades, pela riqueza, por tudo aquilo que a gente hoje vê na internet, por imagens projetadas, e não nos permitimos contemplar o silêncio. Como é que chegaremos
aquilo que é imortal em nós, no outro, se não paramos para nos ouvirmos, não ouvir inclusive a nós mesmos e ouvir os outros. Precisamos ter essa prática, falar menos e ouvir mais. Muitas vezes estamos tão cheios de nós que não conseguimos entender nada do que o outro está dizendo. Isso é viver na inconsciência. E aí se transcorrem, como ele diz aqui, dias e dias e noites, e permanecemos ali, com o coração pronto para receber e dar, mas não fazemos nada disso. Estamos muito distanciados e para que a gente possa ser humano, a gente precisa valorizar a vida e valorizar o ser humano. Entender que não existe caos, que existe cosmos, que inclusive tudo isso que acontece que nos atravanca, como ele diz aqui, são oportunidades para crescimento. Vou entrar no capítulo 4, que se chama Do Primeiro Olhar. É esse momento que separa, primeiro olhar, a embriaguez da vida do despertar. É a primeira chama que acende o domínio interior do coração. É a primeira nota mágica arrancada pela corda de prata do coração. É aquele breve momento que exibe ante a alma as crônicas do tempo e revela aos olhos as ações da noite e as obras da consciência. É a abertura de segredos futuros que pertencem à eternidade. É a semente lançada por Estar, deusa do amor, e semeada pelos olhos do amado no campo do amor, gerada pela afeição e colhida pela alma. O primeiro olhar provindo dos olhos do amado é como o espírito que se movia na superfície das águas, dando origem ao céu e à terra, quando o Senhor tomou a palavra e disse: que assim seja. Do primeiro beijo. É o primeiro pequeno gole da taça enchida pela deusa com o néctar da vida. É a linha divisória entre a dúvida que engana o espírito e entristece o coração e a certeza que inunda o eu interior de júbilo. É o princípio da canção da vida e o primeiro ato no drama do ser humano ideal. É o laço que une a estranheza do passado à clareza do futuro, o vínculo entre o silêncio dos sentimentos e o canto deles. É uma palavra pronunciada por 4 lábios, proclamando o coração um trono, o amor um rei e a fidelidade uma coroa. É o toque suave dos dedos delicados da brisa nos lábios da rosa, emitindo um longo suspiro de alívio e um doce gemido. É o começo daquela vibração mágica que transporta os amantes do mundo de pesos e medidas para o de sonhos e revelações. É a união de 2 flores perfumadas e a combinação de seus perfumes visando a criação de uma terceira alma. Como o primeiro olhar se assemelha a uma semente semeada pela deusa pela deusa no campo do coração humano, o primeiro beijo é a primeira flor na extremidade do ramo da árvore da vida. Muito lindo, né? Muito lindo. Então estamos aqui num momento que ele está nos mostrando que é um momento de despertar. Ele diz, para que a gente possa despertar e ouvir, né, essa sutileza da vida, a gente precisa encher essa nossa taça, né, do amor, com esse néctar da vida, ter a gratidão e viver isso. É um começo de algo mágico que alguns de nós já conseguiram em algum momento sentir aquele silêncio, né, que Helena Blavatsky nos diz na Voz do Silêncio, que tantos outros nos disseram, né, que é o despertar da consciência, perceber que existe algo em nós além do físico, além dessa matéria, perceber que a gente precisa se abrir para esses aspectos noturnos, esses segredos da eternidade que fazem essa junção entre o passado, o presente e o futuro. E a gente precisa se semear.
E a gente vai se semear do quê? Como é que a gente se alimenta? Quando a gente coloca a nossa alma como uma prioridade. Quando temos consciência dessa eternidade e optamos por semear aquilo que vai ser como esse espírito que se move pela superfície das águas, que é o que dá origem aos céus e à terra, né? O alto e o baixo, e a gente como pontífice fazendo essa ligação entre céu e terra, entre o sagrado e o profano, eliminando de nós tanta dúvida que engana o espírito e trazendo mais certeza. Precisamos inundar esse eu interior de júbilo. Isso se faz como? Com uma palavra pronunciada corretamente, com respeito às pessoas. Se faz também com boas vibrações que podemos escutar, boa música, boas palavras. Se faz com busca pelo conhecimento, mas mais do que tudo, sendo fiel a essa coroa. Nós somos esse próprio amor que ele diz aqui, amor é o rei, a fidelidade é a coroa e o coração um trono. Então precisamos estar justamente dentro desse trono que é o coração, vestirmos essa coroa que é a fidelidade, que lembra quem somos, e ser reis, que é viver esse amor para nós e para todos, para a eternidade. É muito belo isso, né? E assim vamos constituindo uma árvore, a árvore da vida, com as raízes voltadas para o céu, porque é de lá que vem tudo que chega para nós nessa existência. E para lá precisamos fazer voltar tudo semeado de bons frutos. Beijos para vocês, pessoal, e até amanhã, se Deus quiser. Bye, bye. Deixa o seu comentário, tá bom?